Olá, paz a todos. Sou o pastor Jean Jorge. Estamos aqui para fazer mais uma fase, mais um estudo sobre mais uma fase do Armagedon. Agora a fase 4. Vamos para o estudo? Bem, voltamos aqui. Vamos falar sobre alguns acontecimentos no plano espiritual, sobre essa cena que vemos aí, que é a mulher com asas da grande águia fugindo de um dragão soltando água pela boca. O que isso quer dizer? Está escrito aqui: foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse até o deserto, onde é sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Apocalipse 12, do 14 ao 16. Bom, a mulher, ela representa o povo de Deus, a igreja de Deus na terra, que estará sendo perseguida pelo dragão, que representa Satanás. A água representa povos, nações. Então a água como um rio é como se fosse um exército sendo lançado atrás da mulher, que é como uma inundação, digamos assim, sendo lançados atrás do povo de Deus para perseguir e destruir totalmente o povo de Deus. Então esse no plano físico foi visto essa mulher sendo levada para o deserto, que ficará longe da vista desse dragão, da serpente, que é Satanás, aquela antiga serpente do Éden, que é representada agora por esse dragão. Ficará no deserto durante 3 anos e meio. Representa que uma parte do povo de Deus será escondido longe da vista da serpente. Ficará vivo até o último dia, até o dia da volta de Jesus. Já uma outra parte do povo sucumbirá, tendo o seu corpo morto, porém a sua alma salva pelo Senhor, porque negará a marca da besta, negará adorar a imagem da besta. E aí essa água lançada é como os exércitos do anticristo atrás do povo de Deus. Porém, o povo do Senhor terá uma ajuda. Aqui vemos uma imagem de exércitos numa guerra. É um deserto, aqui um exército, e lá do outro lado um outro exército. Então é como se fosse isso daqui, uma inundação de gente, atrás de uma outra turma, um outro povo. Então um exército atrás de outro exército. Então, visto de cima do Senhor, é como se fosse uma onda, uma inundação de gente. E como o mar representa povos, o anticristo levantará nações contra o país de Israel para o destruir totalmente, e bem como contra o resto do povo de Deus que não reside em Israel, o resto do planeta que serve ao Senhor. Estamos falando porque o anticristo ele colocará os seus exércitos lá em Jerusalém, essa Jerusalém que está em Israel, no Oriente Médio. Ele irá se posicionar no deserto do Vale de Josafá, no deserto ali do Vale do Armagedon, chamado Vale de Armagedon, é uma planície gigantesca onde haverá essa guerra. E ele entrará em Jerusalém e fará muitas destruições. E no final a guerra será no deserto de Josafá, aí no vale, melhor dizendo, no Vale de Josafá. Aqui a terra, naquele versículo, pode representar um terremoto
em que vai engolir o exército do anticristo. Porque em Números 26:10, Deus já fez isso. Diz assim: e a terra abriu sua boca e tragou com Coré, e os tragou com Coré, quando morreu aquele grupo. Coré liderava um grupo de rebeldes e a terra ali fez o trabalho de engolir esse grupo. Então, no tempo do anticristo, a terra ajudará o povo de Deus também dessa forma para não ser aniquilado. O dragão irado com o remanescente. O remanescente, né, do povo de Deus. Acontecimentos agora no plano físico, aqui na terra. Vimos que o dragão ele fica irado e vai atacar o povo de Deus. E diz assim: e o dragão irou-se contra a mulher, povo de Deus, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então aqui está simbolizando que parte do povo de Deus vai estar escondido, longe da vista da serpente. Porém, parte do povo de Deus estará, infelizmente, enfrentando, abertamente sendo degolados, sendo presos, né, mortos à espada, de qualquer forma. Então, porque a perseguição será realmente ferrenha nesse momento. E aí entra em vigor, digamos assim, a profecia de Jesus de 24 de Mateus, versículo 16, que diz: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, porque é nesse momento que a perseguição fica mais severa, tanto a judeus lá em Jerusalém, quanto a todo o resto do povo de Deus no mundo, porque o povo de Deus estará sendo perseguido pelo anticristo por todo o planeta. Mais especificamente, o anticristo terá o epicentro do seu levante em Israel, porque Deus diz que reunirá nações contra Jerusalém, aonde ele vai fazer com que as nações se posicionem em frente a Israel, em frente a Jerusalém, para destruir Israel como um todo. Vai destruir aquele país. Eles querem eliminar aquele país da face da terra. Porém, Deus virá e protegerá, em favor da igreja que estará clamando, em favor da sua noiva que estará clamando, e em favor de judeus convertidos que se fizeram noiva, que estarão clamando. Deus também salvará aquele que não é convertido da extinção. Não quer dizer que aquele que não é convertido se salvará a sua alma. Salvará, que eu estou querendo dizer, de não morrer naquele momento ali, não serem extintos. Alguns terão esse benefício por causa do benefício feito à igreja do Senhor que está aqui na terra clamando. Jesus volta e destrói o anticristo. A conquista de Jerusalém. O que, pois, há de vir contra ele fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá resistir diante dele. E estará na terra gloriosa, e por sua mão haverá destruição. Uma profecia de Daniel a respeito do anticristo, que invadirá Jerusalém naquele tempo. E aí Jesus dá uma profecia, um alerta ao povo que estiver vivendo naquele momento. Ele diz: mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos não entrem nela, na cidade, Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Então Jerusalém será cercada. E aí a dica é que quando começar essas coisas a acontecerem, fujam das cidades, fujam para os montes, Não volte para a cidade, porque vai ser o dia da desolação,
de Jerusalém. Mas Deus atenderá ao clamor do seu povo, né? Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e nola atará. Oséias 6:1. Está dizendo que Deus permitiu que essa ferida fosse aberta em seu povo, mas Ele mesmo vai fechar essa ferida, porque Ele mesmo virá para salvar o seu povo através do clamor que o seu povo fará a Ele. Eis aí abandonada vos é a vossa casa, e eu vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais, bendito seja o que vem em nome do Senhor. O povo de Deus vai ter que dizer isso, né? Vai ter que reconhecer a Jesus como o seu Salvador, como o seu Senhor, né? A igreja estará clamando, Maranata, o que vem em nome do Senhor. E creio até que haverá judeus que vão reconhecer e vai clamar. Verão judeus convertidos ao Senhor que vão clamar, né? Bendito que vem em nome do Senhor. E aí, por causa desse clamor que eles vão fazer, né? Que vão se lembrar do Salmo 118 também, versículo 26, que diz: bendito aquele que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor vos bendizemos. E aí Jesus diz que ele não virá até que alguém diga, até que eles digam, né? Bendito aquele que vem em nome do Senhor. E aqui é uma junção de clamor, né? O povo judeu estará clamando lá por misericórdia e a noiva do Senhor estará clamando bendito, né? O que vem em nome do Senhor, Maranata, vem Senhor, ora vem Senhor Jesus. Então, lembrando, lógico, né, que a igreja ela faz parte entre gentios e judeus. Todo aquele que aceitar o nome do Senhor, o sacrifício do Senhor, ele se torna povo de Deus, né? Não há mais judeus e não há gentios, não há mais essa diferença. É um só o povo de Deus. Porém, aquele gentio, aquele judeu que não se converteu ao Senhor, por causa do clamor da noiva, por causa da igreja que estará aqui clamando para que Jesus volte para salvá-la da total destruição, esses judeus na carne também serão beneficiados por isso, porque Jesus virá e destruirá o destruidor, vai destruir o anticristo que estará fazendo a maior destruição, qual nunca houve nem jamais haverá. E aí, por conta do clamor do povo de Deus, outros serão beneficiados, tal como aconteceu na libertação do povo de Israel no Egito. A Bíblia nos diz que dali saiu também uma mistura de gentes, né? Outros que não eram hebreus naquele momento, né? Eram escravos do Egito, de outras nações, se aproveitaram do benefício da libertação de Israel e entraram junto, né? Tal como acontecerá também no fim dos tempos. Deus removerá o exército do anticristo que estará em Israel. Veja aí uma cena, né, muito grande de povos, parece um mar de gente, né? Então, assim também se dará quando o anticristo recrutar as nações para ir destruir Israel. Não saberá ele que estará cumprindo uma profecia do Senhor que diz que ajuntará as nações para que ele mesmo, o Senhor, entre em juízo com essas nações, contra essas nações, né, que estarão ali para destruir Israel e elas mesmas serão destruídas pelo Senhor. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor teve zelo da sua terra, e se compadeceu do seu povo. E removerei para longe de vós o exército do norte, e lançarei para uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental, a sua retaguarda para o mar ocidental.
subirá o seu mau cheiro e subirá o seu fedor, porque ele tem feito grandes coisas. Joel 2, 17, 18 e 20. Então o Senhor está dizendo que vai remover o exército do norte. Há várias passagens que diz que o mal vem do norte de Israel, né? Olhando o mapa de Israel, olhamos o norte em relação a Israel, podemos ver ali que Deus está dizendo que daquele lado do norte de Israel virá o mal contra Israel. Então, como dissemos, o epicentro de todo esse acontecimento das nações estarem congregadas será em Israel. E Deus aqui tem uma promessa que salvará o seu povo, salvará da extinção, né? Ele vai livrar o povo da extinção, porque o povo clamará e Deus atenderá o clamor do seu povo, o clamor da sua noiva, o clamor da igreja, que estará clamando por misericórdia, porque naquele tempo não teremos outra a quem clamar, não teremos outra opção, né? Só o Senhor, o justo viverá da fé. Não podemos, não vamos poder contar com polícia, não vamos poder contar com nada mais, né? Só com o Senhor. Então clamaremos e o Senhor libertará o seu povo e evitará que o seu povo seja dizimado por completo. O anticristo será derrotado, lançado no lago de fogo juntamente com o falso profeta, e o diabo será jogado no abismo, né? E lá ficará por 1000 anos. Então, essa é a fase 4 do Armagedon. Que Deus nos abençoe e espero que Deus tenha falado aos vossos corações. Amém. Paz a todos.